Boa noite! Estamos ao vivo novamente para a nossa quarta aula da Maratona do Emagrecimento Feminino. Estou muito feliz, bem feliz. Valdeci, boa noite, tudo bem? Lima, essa não tem nome, mas eu falei com você no direct ontem, né? Tudo bem? Boa noite. Drica, Tati, boa noite, gente. Vamos entrando, vamos dando aqueles famosos 5 minutinhos, né? Para o Instagram mostrar para vocês a live, mostrar que a live começou, né? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? A semana passou voando, né? Josi. Semana passou voando, né? Já é quinta-feira, daqui a pouco já é Natal. Caramba, gente, passou muito rápido. Mas hoje a gente tá aqui na nossa quarta aula da maratona para falar sobre hábitos, né? E aí, eu considero isso uma das maiores dificuldades, sabe? Eu acho que é sim uma das maiores dificuldades das mulheres hoje em dia, porque a gente abrir nossa vida para mudar, para mudança de hábitos, né? Sempre é mais difícil, sempre causa uma dorzinha, né? Porque é um estado ali, a gente está num estado de... como é que eu posso falar? A gente está acostumado, né? A gente está ali acostumado, quietinho, né? Não quer mudar nada. E aí a gente sabe que para fazer uma mudança, a gente vai ter que sair da zona de conforto, né? Então, estar na zona de conforto é muito fácil. Tá ali quentinho, quietinho, não tá te causando nenhuma dor, nenhum problema. Então, a gente sabe que a mudança de hábito, ela vai mexer com tudo isso, né? E aí, como que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode realmente investir nisso, numa mudança de hábitos, né? O que a gente pode fazer para isso ser constante, para não ser só uma coisa de uma semana, de 15 dias, né? A gente falou muito essa semana sobre dieta, daquela questão assim, eu consigo na primeira, na segunda semana e depois eu não consigo mais, eu acabo desistindo, é muito difícil. Ontem a gente conseguiu ver, né, que isso não é culpa de vocês, né? Não é culpa nossa, é basicamente culpa dos hormônios, né, do desequilíbrio hormonal. Então, até depois de você saber de tudo isso, fica mais fácil de você colocar mais hábitos saudáveis aí, né? E como eu falei para vocês, eu acho que o difícil não é começar, né? Não é começar e também não é escolher os hábitos que você tem que fazer para conseguir emagrecer, mas sim você manter aquilo ali, né? Você manter de uma forma constante, você manter disciplina, eu acho que é a parte mais difícil. E eu trouxe aqui para vocês hoje 9 diquinhas que eu sempre falo para as minhas pacientes, sempre aplico, tá? Nas minhas consultas e que vem dando muito certo. Elas conseguem bastante aí mudar os hábitos. Inclusive, se você não viu os meus stories ainda hoje, eu falei sobre uma... Oi, Val, tudo bem? Boa noite. Eu falei sobre uma paciente minha que veio para consulta hoje, né? Eu tenho um programa de emagrecimento feminino e aí esse programa ele tem 8 consultas. E aí essa paciente veio hoje para a quarta consulta dela, né? E aí, gente, eu contei lá nos stories como ela veio feliz, com outra cara, sabe? E quando a gente sentou para fazer a consulta, a gente viu que ela fez ali tudo certinho, ela conseguiu seguir as metas que foram propostas, né? As metas que a gente fez juntinha ali na consulta. Então eu quero muito conversar isso com vocês hoje, tá? E hoje eu quero que a nossa live seja bem dinâmica, que vocês falem comigo, que vocês me contem quais são as maiores dificuldades que vocês têm em colocar um novo hábito em prática na vida de vocês, tá? E aí, enquanto a gente vai conversando isso, eu vou falando as diquinhas para vocês e a gente vai interagindo, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar aqui, ó. Já vou começar colocando nossos slidezinhos.
Vamos lá. Aqui. Então, hoje a gente vai conversar sobre o segredo para criar bons hábitos, tá bom? Essas nove diquinhas que eu vou dar para vocês, elas são bem específicas, tá? E quando eu for dando ali uma por uma, vocês vão entender o porquê. Eu vou explicar bem direitinho, tá? São dicas que eu venho dando para as minhas pacientes desde quando eu comecei a atender, né? E são dicas que elas realmente aproveitam bastante, tá? Então vamos lá. A primeira dica, tá? A primeira dica é a seguinte: por que eu quero emagrecer e quais serão as vantagens de emagrecer, tá? Então, ao meu ver, toda vez que a gente pensa assim, poxa, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, né? Quando a gente tem esse primeiro pensamento aí, na verdade, o que vem na nossa cabeça? Eu vou ter que parar de comer, eu vou ter que fechar a boca, eu vou ter que fazer uma dieta muito restritiva. E esses primeiros pensamentos que vêm na sua cabeça já vão te assustar, né? Então, se eles já vão te assustar, provavelmente você não vai conseguir ali ter um processo de emagrecimento de sucesso, porque você já vai começar esse processo de emagrecimento assustada, né? Então, ao invés de pensar nisso, o que você pode pensar é isso aí que tá na tela, tá bom? Por que eu quero emagrecer? Coloca aí pra mim quem tá assistindo, por quê que vocês querem emagrecer? Já pensaram nisso? Muito além do que assim, eu quero emagrecer X quilos. Já pensaram além disso? É o pensar além disso que vai te ajudar aí a dar esses primeiros passos no processo de emagrecimento. Então coloca pra você, coloca mesmo assim, olha, por quê? Por que eu quero emagrecer? Vera, você chegou agora, mas a gente tá no comecinho, pode ficar tranquila. Olha lá, a Tati falou que ela quer emagrecer para ficar bem nas roupas e tentar perder a gordura na barriga. A Gilvaneide falou que é por ordem médica, ela precisa emagrecer por ordem médica. A Val falou por qualidade de vida, servir as roupas, autoestima. A Josi falou que quer emagrecer para ter saúde. Então é isso que vocês têm que pensar em primeiro lugar, tá? Não é, eu preciso emagrecer, mas poxa, é tão difícil, né? Caramba, eu tenho aí 10 quilos para emagrecer. Aí eu vou ter que parar de comer o que eu gosto. Vocês estão vendo como isso já traz a negatividade para vocês? Vocês já associam o emagrecimento com uma coisa muito difícil, né? Então a gente tem que parar, a gente tem que cortar esses pensamentos negativos. Eu gostei muito do que vocês escreveram aí pra mim, tá? Porque esses são verdadeiros motivos do que uma pessoa precisa emagrecer. São motivos que você pode usar como âncora, tá? Eu também sou, além de nutricionista, eu trabalho muito com a nutrição comportamental, tá bom? E aí na nutrição comportamental, a gente tem uma palavrinha que a gente chama âncora, né? Âncoras são coisas que você vai se apegar, né, para passar ali pelo seu processo de emagrecimento. E essa pergunta que eu coloquei aqui para vocês agora, a resposta dela é uma âncora, entendeu? Então pensa na figura da âncora, né? O que a âncora faz? Ela deixa o navio ali, o barquinho, o que seja, parado num local, tá? Então, no caso do seu emagrecimento, a sua âncora vai te manter no seu objetivo pelo momento, pelo tanto de tempo que você tiver ali no processo de emagrecimento, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar para começar a emagrecer e para começar a mudar hábitos, para colocar novos hábitos na sua vida, é isso, tá? Por que você quer emagrecer? A outra coisa que você precisa colocar também, que você precisa se perguntar é: e quais serão as vantagens do meu emagrecimento? Coloquem aí pra mim, vocês que responderam aí, né? O porquê vocês querem emagrecer. Qual vai ser a vantagem do emagrecimento para vocês? Tá? A gente precisa pensar nisso. Por quê? Eu falei pra vocês que muitas vezes a gente pensa só na parte negativa,
né? E se a gente pensar só na parte negativa, realmente a gente nunca vai ver a parte positiva chegando, a gente não vai conseguir nem projetar, né? Pensar no futuro com o seu emagrecimento realizado, com o corpo que você quiser, né? Então a gente precisa também ser capaz de fazer essa projeção, de pensar quais vão ser as vantagens, como que eu vou estar quando eu conseguir emagrecer o tanto que eu quero, né? Ó, a Tati falou que a vantagem é melhorar a saúde também além da autoestima. Muito bom. Isso é uma super vantagem de você perder peso, né? A Gilvaneide falou ter uma vida mais saudável. Exatamente. Então vocês estão vendo como fica bem mais leve, bem mais fácil e bem mais prazeroso você pensar no emagrecimento dessa forma? Do que você pensar que ele vai ser difícil, que ele vai ser sacrificante, que você vai ter que abrir mão de muita coisa, que você vai ter que passar fome. É muito diferente, né? Se torna muito diferente você pensar dessa forma. Então, começar a pensar dessa forma vai te ajudar a criar novos hábitos e criar a força, criar a capacidade, né, de ter aí novos hábitos, de ter essa força para você começar a criar seus novos hábitos, tá bom? Então vamos lá para a segunda dica? A segunda dica é a seguinte: faça uma avaliação do seu estado geral de saúde. Como que anda a sua saúde hoje? Né? E aí você pode pensar em tudo, tá? Geral. A gente conversou sobre 4 coisas aqui nessa maratona, né? Que foi a primeira, saúde intestinal. Então, como que tá a sua saúde intestinal? Tá boa? De acordo com tudo que a gente conversou, tá boa? Seu intestino tá indo bem ou ele precisa ser regulado? Ou ele precisa de ajuda? Sua imunidade tá boa? Você é uma pessoa que tá aí pegando muito resfriado, muito vírus, tá sempre se sentindo indisposta, dor no corpo, não tá dormindo bem? Como que tá o seu sono? Como que tá a qualidade do seu sono, né? Como que tá a sua situação hormonal? Se você é uma mulher que ainda está no período reprodutivo, né? Você tem muita TPM? Sua TPM é muito forte? Seus sintomas são muito fortes? Você tem muita cólica, muita dor de cabeça, né? Você fica chateada, ansiosa por qualquer coisa? Então, faça uma avaliação geral mesmo, geral de verdade do seu estado de saúde, tá? Porque aí você vai perceber, vai falar, caramba, realmente eu preciso melhorar em tal ponto, X, Y, Z, eu preciso melhorar nisso aqui, porque eu melhorando isso aqui vai ajudar muito no meu emagrecimento, vai ser a consequência, né? Eu falo muito para as minhas pacientes para começar a pensar no emagrecimento não como um fim, mas como uma consequência dos cuidados que você vai ter com você e com a sua saúde, tá? E pensando dessa forma, traz também mais leveza para o seu processo de emagrecimento, tá? Então, pega aí um tempinho que você tem, pode ser agora antes de dormir, ou pode ser amanhã de manhã, pela manhã. Escreve, pega um papelzinho rapidinho, papelzinho e caneta, e escreve como que você acha que está o seu estado de saúde geral hoje. Se dá uma nota de 0 a 10, qual o estado geral da sua saúde hoje, tá? Coloca aqui para mim nos comentários, de 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua saúde hoje. É tudo uma questão de autoavaliação mesmo, tá bom? Vamos lá, quero ver as notinhas de vocês. Quero que de 0 a 10 vocês coloquem aí como que está o estado geral de saúde de vocês. Ó, já apareceu aqui uma nota 7. 7 é uma nota boa, tá? Mas o que eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente sempre tem o que melhorar. Sempre tem o que melhorar, tá bom? Ó, nota 6, nota 9, muito bom. Gilvaneide colocou nota 9, a Josi colocou nota 6, a Cláudia colocou nota 5, tá? Então, vocês percebem aí, ó, quando vocês se deram essa nota agora. Mirelle colocou 7, Val colocou 6,5. Essa nota que vocês deram agora, qual o impacto que teve em vocês, essa nota? Vera, 7.
Ó, vocês estão com notas boas, gente, vocês estão com notas boas, mas a gente sempre tem o que mudar, né? A gente sempre tem o que mudar e às vezes é uma coisinha que a gente muda, ó, que dá um pico ali no nosso processo de emagrecimento e muda tudo, tá? Mas se dando essa nota aí, qual o impacto dessa nota para vocês? O que vocês me falam sobre isso? Ó, a Graziela falou que já perdeu 18 quilos. Nossa, parabéns, Grazi! Muito bom mesmo. E chega uma hora que a gente dá uma parada, que o nosso corpo, ele dá uma parada mesmo, tá? A gente entra no efeito platô, que chama, tá? Cláudia, depois no finalzinho eu respondo sua pergunta, tá? Pode deixar. Ó, a Val falou aqui que essa nota que ela se deu um incentivo para ela melhorar. Ela vai treinar e parar com os hábitos errados. Muito bom. Mirelle também responde sua pergunta depois, tá, gente? Já tô aqui, já vou guardando aqui na minha mente, que eu tenho 2 perguntinhas para responder. A Tati falou que precisa parar com os hábitos errados, tá vendo? Então, vocês estão vendo quando a gente para e a gente se autoanalisa, né? Isso se chama, gente, autoconhecimento. E isso só melhora o nosso autoconhecimento. Quando a gente se analisa, a gente consegue perceber, né, o que está acontecendo com a gente e aí que a gente vai pegar e colocar novos hábitos. Tá? É daí que a gente vai tirar a força, a consistência, a vontade, a disciplina para criar novos hábitos, tá? A Gilvaneide falou que já perdeu 4 quilos, muito bom também, parabéns, gente, vocês são de parabéns, muito bom. Eu fico muito feliz porque eu vejo que o meu público já é muito bem educado nessa questão, eu já ajudo vocês bastante com isso, pelos stories e tudo mais. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês contando o resultado de vocês. De verdade, fico feliz de verdade. A Val falou que acredita que esteja ligada à ansiedade. A ansiedade, gente, é um dos males do século, né? Ontem a gente falou sobre inflamação. Não, no dia da imunidade, né? Na aula 2 a gente falou sobre inflamação. E inflamação realmente é o mal do século, junto com a ansiedade. Só que, olha só, tem jeito, tá? Tem jeito. Tem jeito de você melhorar sua ansiedade, tem jeito de você desinflamar seu corpo. É só a gente seguir um processo, um passo a passo, um método, todo certinho, tá, gente? Que a gente consegue aí melhorar bastante isso. Então, já que a gente já fez aqui uma avaliação geral do estado de saúde, vamos para a terceira dica? Muito importante, eu considero essa terceira dica muito importante. Crie metas realistas, tá, gente? Porque como eu falei pra vocês lá no começo, quando a gente pensa, quero emagrecer, aí a gente já pensa assim, caramba, mas eu tenho que emagrecer aí uns 10 quilos, tenho que emagrecer uns 15 quilos, caramba, vai ser difícil, né? Então, quando você já põe essa meta grande, você já fica com medo, né? Você já fica com medo, você já vai ali trabalhando a negatividade e aquilo ali não vai dar certo, né? Então, por que eu falo para criar meta realista? O que é uma meta realista, né? Tudo bem que você tem aí 10 quilos para perder, não tem problema você ter isso em mente, tá? Mas é bem melhor que você fracione, tá? Fraciona essa sua meta. Se você tem uma meta de 10 quilos, a sua meta vai ser a seguinte, olha, nesses primeiros 15 dias aqui, eu vou me comprometer a perder 1,5 kg. E aí você fica esses 15 dias trabalhando nessa meta de perder 1,5 kg. Você sabe que a sua meta final é perder 10 quilos, mas agora a sua meta do momento, a sua meta do presente tem que ser uma meta realista, tá? Então existe a meta do futuro, né? Que é a sua finalidade, o final ali da corrida, né? O prêmio final, e existe o caminho que você tem que fazer, tá bom? Então é interessante que você crie essas metas realistas e você vai fazer isso fracionando, tá? Fracionando suas metas. Como que eu faço isso com as minhas pacientes no meu consultório? No meu programa de emagrecimento,
A gente se encontra no consultório entre 20, 21, no máximo 22 dias, tá? Então, de 22, vamos colocar 21, para ficar mais fácil, tá? De 21 dias a cada 21 dias, a gente vai colocando metas, tá? Então, a paciente que eu falei para vocês de hoje, por exemplo, ela chegou, né, para consulta e a primeira coisa que a gente fez foi rever, reavaliar as metas que a gente tinha proposto na última consulta dela, há 21 dias atrás, né? Então, a gente foi ver o que ela conseguiu fazer, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, o que a gente precisava melhorar, né? A gente conversou sobre todas as metas, como que foi para ela, o que foi mais fácil, o que foi mais desafiador. E aí, depois disso, a gente foi e criou mais novas, né? Novas metas para os próximos 21 dias, tá bom? Então, eu recomendo aqui para vocês que vocês façam o mesmo. Fracionem a meta de vocês. Ó, a Val falou que é uma boa ideia. Que bom que você gostou, Val. Faz aí, coloca em prática que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vai mudar muito aí a sua cabeça nessa questão do emagrecimento. Então, vamos criar meta realista? Quero que vocês criem a meta realista de vocês, tá bom? Quem tiver no Telegram, lá no grupo do Telegram, depois é só me contar. Pode me contar lá a meta de vocês, que vocês sabem que eu adoro saber, adoro conversar com vocês. Hoje eu conversei com bastante gente no direct também, tá? Então coloquem metas realistas, fracionando, tá bom? Até você chegar no seu objetivo final. Próxima diquinha. Seja fiel às suas escolhas, tá bom? Então, nas primeiras consultas que eu faço, eu sempre pergunto para a pessoa, falo, olha, você já me contou seu objetivo, a gente conversou sobre tudo que você quer, eu vou te apresentar aqui agora todas as estratégias nutricionais que existem para perda de peso, tá? Então, eu vou lá, apresento todas as estratégias nutricionais, as que eu confio mais, as que eu acredito que vão funcionar mais para a pessoa, né? Para o objetivo da pessoa. E aí eu falo, qual estratégia nutricional você acha que hoje você está mais propensa, mais aberta a seguir, né? E aí vamos supor que a pessoa... eu tô até aqui... eu passo muito a estratégia, a estratégia low carb. Olha o tamanho desse livro, gente. É muito conteúdo, gente. É muito conteúdo que vocês recebem, que as minhas pacientes recebem. Então, vamos supor que a pessoa escolheu a estratégia low carb para seguir, para emagrecer, tá bom? Aí dentro dessa estratégia, ela precisa ser fiel à estratégia, tá? Não adianta eu falar para ela, tá bom, você escolheu a low carb, aí a gente vai para o próximo passo, que é montar ali o cardápio. Eu monto o cardápio com ela juntinho, bonitinho, refeição por refeição, respeitando a rotina dela, respeitando as preferências alimentares, respeitando o bolso, que é muito importante também, né? E aí, não adianta se depois que eu montar tudo bonitinho dentro da estratégia low carb, ela ir para casa e não seguir a estratégia. Não vai ter resultado, né? Só vai ter o quê? Frustração, porque depois dos 21 dias ela vai voltar e vai falar para mim, poxa, não consegui e tal. E o problema não está em não conseguir, tá? O problema está em não ser fiel às suas escolhas mesmo, tá bom? Então, escolher uma estratégia nutricional, gente, pelo menos por 21 dias você tem que fazer ela. Eu acredito que vocês já tenham visto aí vários estudos falando que para a gente instaurar um hábito novo, para o hábito fazer parte da nossa vida e da nossa rotina, a gente precisa fazer ele diariamente, pelo menos por 21 dias, né? A gente precisa de 21 dias seguidos. Então, você tem que dar chance para a estratégia. Você tem que ser fiel àquela estratégia que você escolheu, tá? E você tem que ser fiel ao profissional que está te ajudando também, tá? Porque eu sempre falo aqui na internet, falo aqui lá no meu consultório para as pacientes. Eu tô aqui, eu sou um livro aberto. Vocês viram que nessa maratona eu contei coisas para vocês que eu só conto em consultório.
tá? Que eu só conto em consulta mesmo. Mas disso nada serve se você não colocar em prática, se você não me escutar, se você não confiar em mim, se você não confiar no seu potencial também, né? Então você precisa ser fiel às suas escolhas, você precisa estar confortável nas suas escolhas, tá? Para poder o seu processo de emagrecimento funcionar e você colocar hábitos bons, hábitos saudáveis na sua vida, tá? Porque o que acontece, gente, a verdade é o seguinte, a gente nem precisa ser reeducado, a gente nem precisa fazer uma reeducação alimentar, porque na verdade a gente nunca foi educado adequadamente a se alimentar, né? A forma que a gente se alimenta hoje é muito errada, é muito baseada na nossa cultura, e não que nossa cultura seja ruim, a nossa cultura é ótima, muito bom, a gente tem comidas maravilhosas, né? Eu acho que aqui no Brasil o brasileiro tem a melhor comida, né, que existe, tanto que muita gente vai para fora, viaja e tal, e tem muita dificuldade de comer fora, né, do país, porque a comida é totalmente diferente. Então eu acredito que aqui nós somos muito ricos na alimentação, mas a gente se alimenta muito da forma errada mesmo, né? Então acaba sendo difícil, a Josi falou, por que é tão difícil criar bons hábitos? Porque a gente é criado em uma cultura onde, por exemplo, jogar comida fora é feio. Sim, jogar comida fora é feio, não é legal, tá? Mas por isso, os nossos pais, os nossos avós ensinam a gente a botar, comida pra dentro. Até quando a gente tá cheio, a gente tem que botar comida pra dentro porque eles falam, olha, é feio, não pode jogar comida fora, tem muita gente passando fome, tudo. Eles estão errados? Não estão. Realmente, como eu falei pra vocês, é muito feio. Mas isso de você comer a mais, só porque tá lá no seu prato e você vai jogar fora, isso causa, a longo prazo, né, um estrago muito grande na sua saúde. Muito grande mesmo. Então a gente tem esse costume que prejudica a gente. A gente tem o costume das comemorações, das festividades, né? É sempre regado a muita comida, muita bebida. A gente comemora tudo, sempre comendo, sempre bebendo. E é sempre no automático, você sempre tá ali no automático, né? Se você tá comemorando alguma coisa, se você tá num aniversário, por exemplo, e aí lá na mesa onde você tá com seus familiares, com seus amigos, tem os salgadinhos, tem petiscos, tem bebida. Você vai conversando e você vai pegando aquilo ali, comendo, às vezes você nem olha pro prato, né? Você pega aqui, você tá aqui conversando, olhando pra pessoa, tal, vai, pega um salgado, come. Vai, pega uma bebida, toma. A gente faz muitas coisas no automático. E o automático é o que prejudicou a gente também. Entendeu? Então a gente precisa, quando a gente quer, quando a gente está decidido e a gente entende que o processo de emagrecimento, ele não é uma futilidade, no caso, ele é uma coisa que você precisa fazer para melhorar a sua saúde, você começa a ter essa conscientização e você consegue mudar os seus hábitos, você consegue ser fiel às suas escolhas, tá? Então isso é muito, muito, muito importante mesmo. Tá certo? Então sejam fiéis. A partir do momento que vocês escolherem, que vocês decidirem, vou emagrecer, eu preciso disso, é qualidade de vida, é saúde, é meu futuro. Já pensou no seu futuro? Bem velhinha? Você quer ser uma velhinha saudável? Não precisa nem ser uma velhinha fitness, né? Porque hoje em dia vocês já viram um tanto de mulheres da terceira idade que estão aí musculosas, tal. Talvez nem precise isso, tá? Mas o simples fato de você conseguir ir no banheiro sozinha, sentar e levantar do vaso sozinha, tomar um banho sozinha, resolver um problema na rua sozinha, não precisar dos outros, sabe? Então é investimento na saúde de vocês que vocês precisam fazer agora. E ser fiel a isso é um investimento, é o que vai trazer a saúde para você, tá bom? Vamos lá para a próxima diquinha.
Essa é muito boa, gente. E essa, ela, assim, explode a cabeça das minhas pacientes no consultório quando eu falo, porque é como se elas caíssem na real, na hora, sabe? Olha só o poder dessa frase. O processo de emagrecimento é seu, não é da sua família. Por que eu coloquei isso aí? Porque eu sempre recebo muitas pacientes falando: ai, ó, Tainá, eu até tento emagrecer, eu começo, mas o problema é meu marido. O meu marido, ele chega em casa com pizza, ele chega em casa com McDonald's, ele chega em casa com isso, com aquilo, ou então ele pede que eu faça uma comida diferente, ou então ele quer beber uma cerveja no final de semana e quer que eu acompanhe ele. Então, poxa, eu não consigo fazer dieta porque meu marido não me ajuda. A dieta é do seu marido? É o seu marido que quer emagrecer? Ele tem o poder de fazer você emagrecer? Não tem, né? Eu sei que questões de convivência são muito difíceis, tá? Você tá convivendo ali com uma pessoa todos os dias, ainda mais quando você é casada, né? Ou se você mora junto ainda, o que seja. Ó, a Soraya falou que o marido dela é desse modelo. Soraya, todas as minhas pacientes, tá? Todas. Tanto as pacientes de consultoria online como de presencial, de grupo de emagrecimento, todas, gente, todas são assim. E aí eu pergunto, mas é seu marido que vai te emagrecer? É seu filho? Ou então, quem tem filho pequeno em casa e fala, ai Nutri, olha, eu tento, mas poxa, na minha casa tem muito biscoito doce, né? Muito biscoito recheado, muito salgadinho, muita comida congelada, né? Poxa, por causa dos meus filhos, eles gostam disso. Tá, quem é que compra? É seu filho ou é você? Aí você pode até pensar, ai, poxa, mas ai, meu filho, né? Ele quer comer uma coisa diferente, ele quer comer um biscoito, ele quer comer uma pizza. Pensa até como que você está interferindo na saúde do seu filho fazendo isso. Dando sempre bolacha, biscoito, que seja, açúcar, Nescau, todas essas coisas. Porque vai ter na sua casa para o seu filho, mas você acaba não resistindo e vai comer também, tá? Então, tenha o controle, pegue o controle das coisas para você, tá? E o que eu falo muito para as minhas pacientes no consultório? Eu acredito que a mulher é a base da família, tá? A mulher é a base da família, gente. E isso é independente da religião que você tenha, tá bom? Isso é uma coisa bíblica, até. Tá? Eu não vou lembrar agora em qual momento da Bíblia tem isso, mas lá está escrito que é uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, tá? Então, a mulher é a base. E não precisa você, quando está num processo de emagrecimento, falar assim, olha, tô tentando emagrecer, vou fazer comida só para mim e vocês vão comer a comida que eu fizer, porque não vou ficar cozinhando diferente para mim e para vocês, não, tá? Não é isso. Faz o seu. Sabe por quê? Ainda mais quando a gente está lidando com homem. Quem tem filho homem e quem tem marido ou namorado, eles são muito observadores, tá? Eles são muito observadores. Então, eles vão seguir você por exemplo, né? Não dizem aí que o exemplo arrasta. O que você vê, por exemplo, aí de blogueiras, de influenciadores digitais, né? Por que eles ficam tão famosos? Porque um monte de gente segue eles. Porque eles estão sempre ali expondo a vida deles, né? De alguma forma. E a gente olhando aquilo ali, a gente se identifica. Então a gente é arrastado por aquele exemplo, tá? E isso acontece dentro de casa também. Você pode fazer isso com a sua família sem sua família nem perceber. Então, às vezes eu falo para as minhas pacientes o seguinte, olha, muda tal coisa aqui nessa preparação, faz uma panqueca, seu marido gosta de panqueca, seu filho gosta de panqueca, faz a panqueca para comer com eles, mas muda esse ingredientezinho aqui. Ao invés da farinha branca, que deixa a gente inchada, que mexe com nossos hormônios, que faz a gente depositar gordura, né? Ao invés da farinha branca,
coloca uma farinha de amêndoas, coloca uma aveia, coloca uma farinha diferente e nem fala para eles, nem precisa, porque olha, acredita em mim, eles não vão nem notar. Não vão nem notar. A minha paciente, eu tenho uma paciente de atendimento online que ela mora em Portugal. Ela é brasileira, mas ela mora em Portugal. O marido dela precisou ir a trabalho e ela foi com ele. E aí ela estava me contando, na nossa última consulta, né, que eles gostam muito daquele frango frito, sabe? Lá fora do país tem aquele KFC, né? Aqui no Brasil eu acho que tem muito frango no pote, né? E aí ela disse que um dia eles estavam com muita vontade, que ele estava com muita vontade de comer esse frango frito e tal. E, gente, frango frito totalmente ruim, ainda mais para quem quer emagrecer. E ainda mais comer um balde de frango frito, muito ruim. Ia ser muito ruim para ela. Mas aí o que ela fez? Ela falou, não, vamos economizar? Vamos economizar hoje? Ao invés da gente ir lá comprar o frango frito, eu vou fazer aqui em casa, pode deixar que eu faço. E aí o marido dela, beleza, tá bom. Aí ela foi, gente, e fez com outro tipo de farinha, né? Empanou o franguinho ali com outro tipo de farinha e fez no azeite. Ela disse que ele amou, simplesmente amou. E aí? Pergunta pra ele se ele perguntou, falou, essa receita aqui tá diferente. Não, homem é muito visual, ele vai querer, vai pegar e vai comer, pronto, ele tá satisfeito, entendeu? Então, vocês mulheres têm o poder de mudar isso na casa de vocês. E começa por vocês, começa vocês dando o exemplo, tá? Então, o processo de emagrecimento, ele é seu, totalmente seu, não é da sua família. Você pode levar sua família junto, mas depois pelo exemplo, tá? Sendo ali, como eu falei, a base da sua família, tá bom? Isso é muito importante. Pra mim, eu acho que é uma dica de ouro, de verdade. Printa aí, se eu fosse você, ó, printava essa dica. Vocês vão receber depois, quem tiver lá no Telegram, tá? Mas printa, faz um print aí, porque, sério, essa é uma dica para vocês levarem pra vida de vocês. Cabe em qualquer situação, tá? Vamos para o próximo. Se não tem em casa, você não come. A mesma coisa que eu falei agora dos biscoitinhos, das porcariazinhas, né? Que a gente tem. Gente, se você não comprar, é simples. Se você não comprar, você não vai comer, tá? E aí já cai aí por terra a questão que as minhas pacientes me falavam. Ah, mas meu marido gosta. Ah, mas meu filho gosta. Então você não compra. Fala lá pro seu filho, ó, você quer tal coisa? Vai lá você e pega. Vai lá você e compra. Ou então o seu marido, tá? Aí você pode falar, ah, mas o meu marido vai comprar, vai trazer para casa, vai estar lá, eu vou querer comer. Eu tenho pacientes que no começo eram assim também, tá? Elas não compravam, mas aí o marido ia lá, comprava, ela via que estava ali disponível e acabava comendo. Mas aí, você entendendo tudo isso que a gente conversou para trás também, e você sendo fiel às suas escolhas, você vai escolher não comer aquilo ali. Então, eu tenho pacientes hoje que o marido pode trazer o que for para casa. Ela vai olhar e vai falar, não, eu não quero não. E aí pode ficar o marido, só um pedaço. Não preciso. E aí eu vou explicar para vocês mais para frente como que isso acontece, tá? Como que essa tomada de decisão de você falar não para uma coisa que uma vez você gostava muito de comer, como que você pode fazer isso, tá? Então, isso aí é uma regra muito simples, gente, assim, na boa. Tá no processo de emagrecimento, tem coisas que você vai comer que você sabe que vão te sabotar, não compra. Ai, voltamos. Então, tem coisas que, cara, não compra, pronto, tá? É simples assim, sério. Às vezes a gente que dificulta muito as coisas, tá? Então, não compre o que você acha que vai te prejudicar, não coloca dentro da sua casa. Um inimigo seu, você vai botar pra dentro da sua casa?
Uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que te faz mal, você convida para dentro da sua casa? Acho que não, né? Então vamos ter esse mesmo pensamento com as coisas industrializadas, com as coisas processadas, tá bom? Próximo. Não exclua alimentos, diminua o consumo deles. Aí você vai falar, ai, você acabou de falar para eu não comprar. Eu falei para você não comprar besteiras, coisas industrializadas. Aqui a gente está falando de alimentos, tá? E existe uma diferença muito grande entre alimentos e produtos alimentícios, tá bom? Alimento é fruta, verdura, legume, carne, ovo, tá? São as folhas, né? São as coisas que a gente tem na natureza, que a natureza dá pra gente, tá? Isso é alimento, isso é comida de verdade. Agora, produtos alimentícios são essas outras coisas, biscoitos, besteiras, coisas industrializadas, refrigerante, suco industrializado, tá? E aí, quando eu falo para você não excluir os alimentos, a gente cai aqui na nossa segunda aula que a gente falou sobre imunidade, né? Eu falei para vocês que fazer dieta restritiva, que a gente cortar coisas da nossa dieta, só vai baixar a nossa imunidade. Porque a gente não tendo conhecimento, a gente não sabendo o que a gente vai cortar, né? A gente pode estar cortando vitaminas importantes, minerais importantes, macronutrientes importantes, que são aí as proteínas, gorduras, carboidratos, tá? Então não exclui, não começa excluindo. Se você começar excluindo, não vai ter sucesso. E pode me falar aqui, ó, vocês podem me falar aqui nos comentários, quantas vezes vocês já começaram um processo de emagrecimento, começaram cortando um monte de coisa e aí viu que não ia dar certo, viu que não ia conseguir, né? Então, ao invés de excluir, começa a diminuir o consumo, tá? Então, ó, a Cris está falando aqui que ela tirou o arroz. Para quem não tem problema com arroz, eu até deixo sem problema, excluir, tirar o arroz. Mas quem tem problema, eu gosto que vá diminuindo. Então eu pergunto, olha, tá, você gosta de arroz e não quer tirar. Quantas colheres de arroz você come no seu prato? Quantas colheres de arroz você bota no seu prato? Aí a pessoa fala pra mim, eu coloco umas 4 colheres de sopa de arroz. Aí eu falo, beleza, então vamos começar a diminuir? Ao invés de hoje você colocar 4 colheres, agora você vai colocar 3, tá? E isso já tem um impacto muito grande. Então, só de você diminuir a quantidade de algumas coisas que você come, já é um pontapé inicial ali no seu processo de emagrecimento, tá? Você não precisa excluir. Se excluir é muito difícil, é muito sacrificante para você. Você não precisa disso, tá bom? Ó, a Val falou que consegue fazer mais de 1 ano sem pão, né? Então, e é tudo uma questão de hábito, gente. Tem gente que fica tão fiel ali àquele processo que depois que consegue o emagrecimento, vê que não precisava mais daquele certo alimento, volta a comer alguma coisa e faz mal, entendeu? Então, assim, não cai nessa de excluir, não, tá? Vai diminuindo no seu ritmo, ainda mais se você estiver fazendo um processo de emagrecimento sozinha, né? Se você está começando sozinha, começa diminuindo. Às vezes, diminuir o prato. Diminuir o prato é uma dica muito legal e eu já dei muito essa dica para as minhas pacientes e elas já aproveitaram muito, tá? Ao invés de você comer num prato grande, sabe? Você come num prato de sobremesa, por exemplo, tá? Come num prato de sobremesa, o seu cérebro ele vai olhar para aquilo ali e você já vai colocar menos comida, né? Colocando menos comida, você vai comer menos, a gente vai ter déficit calórico, né? Que é a questão do emagrecimento. Para haver emagrecimento, precisa haver déficit calórico, que é você comer um pouquinho menos, mas não significa que é passar fome, tá? Comer menos não significa que você vai passar fome. E aí agora a gente vai entrar
A Soraya falou que não tirou nada, só diminuiu, tá vendo? Não tirou nem a pizza, só diminuiu. Mesmo assim, mesmo que você tenha resultado pequeno, mas você tem um resultado, tá? Então, começar diminuindo as coisas ajuda muito. E aí, eu falei agora de quantidade de comida, né? De diminuir a quantidade. E é aí que muitas pessoas ficam com muito medo e é aí que muitas pessoas desistem também do processo de emagrecimento, porque elas acabam diminuindo muito a quantidade de comida. E o segredo, gente, o segredo não é comer pouco. O segredo é comer até a sua saciedade, tá? Tainá, como eu descubro minha saciedade? Vou te ensinar agora. Se eu fosse você, eu ficaria atenta. Esse é o momento atenta dessa live, tá bom? Porque essa é uma dica que eu dou para as minhas pacientes que muda completamente. Elas voltam na outra consulta falando bem assim, Tainá, nossa, aconteceu isso mesmo, isso é verdade. Prestem atenção. Respeite a sua fome, tá? Respeitar a sua fome é muito importante, porque é isso que vai ditar se você vai comer por fome mesmo, né? Se você tá sentindo a fome física no momento, ou se você tá comendo apenas por comer, porque você tá com vontade de comer aquela coisa ali naquele momento, tá? Tem duas formas que a gente faz isso. A gente precisa identificar o que é fome e o que é vontade de comer, tá? A fome, ela é física, tá? A fome física, ela não é seletiva. Anota isso aí em algum lugar, ou então fica com isso aí na sua cabeça, só não sai dessa live para anotar não. Corre aí, pega um papel e uma caneta, mas não sai daqui não. A fome não é seletiva. O que isso significa? Significa que quando você estiver com fome de verdade mesmo, qualquer coisa vai matar sua fome. O que tiver na sua frente você vai comer. Eu dou esse exemplo aqui para minhas pacientes e eu já dei ele aqui uma vez na internet. Tem até um post, deve estar bem lá para baixo, lá no feed, tá? Eu dou o seguinte exemplo. Eu, Tainá, não gosto muito de tomate, não sou muito fã, tá? Não é uma coisa aí que eu gosto de comer, não. E aí um dia eu voltei da academia com muita fome, eu tava com muita fome mesmo, tá? E aí eu cheguei em casa, estacionei o carro, o primeiro local que eu fui foi pra geladeira, foi pra cozinha. E aí eu abri a geladeira. No momento que eu abri a geladeira, a primeira coisa que eu vi dentro da geladeira foi um tomate. E aí na hora que eu bati o olho naquele tomate, eu me imaginei, sabe? Eu tava com tanta fome que eu me imaginei pegando aquele tomate e dando uma mordida, assim, como se fosse uma maçã, sabe? E aí no momento que eu pensei isso, eu falei, ué, não, peraí, eu nem gosto de tomate. Entenderam? Então naquele momento, eu tava com fome, com a fome de verdade, o meu corpo precisava se alimentar. Então ele olhou para aquilo ali e ele falou, é isso aqui que a gente precisa, vamos lá, põe pra dentro. E eu comi, gente, eu comi aquele tomate como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Sério. Depois eu fiquei pensando assim, falei, gente, realmente, né? E o tomate estava muito gostoso. Nossa, estava muito bom. Então, essa é a diferença entre a fome e vontade de comer, tá? Porque a fome, o que tiver disponível ali no momento para você, mesmo que seja uma coisa que você não gosta, você vai comer, você vai ter pelo menos a vontade, vai ter o pensamento, vai ter a vontade automática de ir lá e comer aquilo ali, tá? Agora a vontade não. A vontade é quando você olha e fala bem assim, não era bem isso que eu queria comer. Sabe quando a gente tem aquele pensamento assim, nossa, tô com vontade de comer uma coisa gostosa, tô com vontade de comer uma coisa diferente. Isso se chama vontade. Vontade de comer. Ela não é a fome física, ela é aquela fome que te engana. E a vontade de comer, ela sempre é de cunho emocional, tá? Então, se você tá com vontade de comer naquele momento, uma coisa que você não sabe o que é,
Uma coisa que você roda a sua cozinha, você abre a geladeira, fecha a geladeira, não achou. Abre armário, fecha armário, não achou. Aí depois volta lá na geladeira de novo, aí fala bem assim, vou pegar isso aqui. Pega, come, aí depois você pensa, nem era isso que eu queria comer, tá? Isso é o seu cérebro te enganando. Alguma emoção, alguma coisa, algum evento aconteceu ali no seu dia para você ter essa vontade, tá? Alguma ansiedade, algum estresse, alguma tristeza. O gatilho da vontade de comer é sempre uma emoção, é sempre emocional. E aí, nesse momento, você precisa parar e falar, opa, o que está acontecendo comigo? O que aconteceu hoje que eu fiquei com essa vontade de comer agora? Eu passei por algum momento de estresse, por algum momento de ansiedade no meu dia? Eu posso resolver isso agora? Tá? Então, essa é a principal diferença. Quando você coloca isso na sua cabeça e você começa a separar o que é fome de verdade e o que é vontade de comer, né? Isso já dita muito quando você vai comer. Você não vai ter, os seus episódios de ficar beliscando, de comer toda hora, vão acabar, tá? Vão acabar. A Renata perguntou como controlar a ansiedade. A Renata está perguntando como controlar essa ansiedade. Renata, nas minhas pacientes, a gente sempre faz algumas atividades. Como eu falei para vocês, eu trabalho muito com a nutrição comportamental também, tá? E como eu trabalho com a nutrição comportamental, dentro do consultório a gente consegue fazer tanto presencial como online, tá? Eu consigo fazer atividades com vocês para a gente descobrir qual a raiz dessa ansiedade, tá? A gente descobrir realmente qual a causa dessa ansiedade para poder tratar ela. Então, por isso que eu falei para vocês isso, de que a gente tem que parar quando vem essa vontade de comer e a gente não sabe o que é, a gente não sabe por que a gente quer comer, a gente não sabe o que a gente quer comer, a gente tem que parar e fazer uma reflexão. O que aconteceu hoje no meu dia que está me trazendo esse sentimento, né? Então, passou por algum estresse no seu dia? Passou por algum aborrecimento? Está preocupada com alguma coisa? Alguma coisa que vai acontecer lá no futuro? Está te preocupando agora? Né? A ansiedade é muito isso. A ansiedade do que vai acontecer, do que pode acontecer e de como que a gente vai agir em tal situação, né? Então, a gente tem que avaliar isso aí. E procurar entender, tá? Procurar entender, porque aí no momento que você para, aí o seu corpo vai parar também e vai te ajudar nisso, vai te ajudar a procurar o porquê, tá? A gente tem que procurar o porquê das coisas. E quando a gente acha esse porquê, é interessante que a gente já vá procurar resolver naquela hora, tá? A gente já resolva naquele momento. Poxa, me deu essa vontade de comer aqui agora porque eu passei por uma coisa muito chata no meu dia hoje. Então, como que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para resolver esse problema, tá? Problemas todo mundo tem, né? E problemas são gatilhos para compulsões alimentares também, né? Para vontades de comer. Então, a gente tem que lidar com isso solucionando o problema no momento, tá? Então, eu acho que se eu fosse dar uma dica de ouro assim mesmo para controle de ansiedade, resolva naquele momento, tá? Resolva naquele momento o que precisa ser resolvido, o que está te angustiando, o que está te deixando ansiosa, o que te deixou estressada, o que te deixou triste, tá? Às vezes a gente guarda muitas coisas pra gente, né? A gente guarda e a gente fica remoendo aquilo ali. E aquela sensação de ficar remoendo, o nosso corpo entende que naquele momento a gente precisa de alguma coisa para se acalmar, para acalmar o corpo. E aí o seu corpo vai falar o quê? Vai lá comer. Vamos procurar alguma coisa para mastigar. Vamos procurar um açúcar para dar um ânimo, para ver se aumenta essa serotonina, né? Para você ter um prazer momentâneo, tá? E o perigo das vontades de comer, né, são esses prazeres momentâneos.
Porque você pode até ali naquele momento de ansiedade, naquele momento de tristeza, ir comer uma besteira, comer um brigadeiro, comer um doce, comer uma pizza, comer um sanduíche, ou você chegar no final assim do seu dia, tá muito cansada, trabalhou muito, e aí você vai falar bem assim, não, poxa, hoje eu fiz coisa pra caramba, eu mereço tomar uma cerveja, eu mereço comer um sanduíche, eu mereço fazer uma panela de brigadeiro, entendeu? Você pode fazer isso naquele momento, só que o prazer, ele vai ser momentâneo, tá? Momentâneo. Eu tenho uma nutricionista que eu gosto muito, a Lara Nesterucchi, ela é lá de São Paulo, não sei se alguém aqui segue, mas eu gosto muito dela, eu aprendi muito com ela, sabe? E aí ela falou uma coisa uma vez muito interessante que eu reproduzo muito para as minhas pacientes e faz muito sentido. O ser humano, ele sempre está em busca de duas coisas, né? Em busca do prazer e da fuga da dor, tá? E isso cai muito para quem tem episódios de compulsão alimentar, né? Quem tem episódio de compulsão alimentar tá nessas duas situações aqui. Ou tá procurando um prazer, tá procurando um alívio, né? Procurando uma alegria, ou tá fugindo de alguma dor, tá? E é nesses momentos que surgem as vontades de comer, as compulsões alimentares, tá? E aí você conhecer a sua fome, você saber realmente identificar o que é fome, o que é vontade de comer, é isso que te ajuda muito a controlar a ansiedade, tá? De verdade, comecem a colocar isso em prática, gente. É uma das coisas assim que eu vejo mais resultados, tá? No meu consultório, tá? Eu tenho mais resultados quando eu trabalho muito a compulsão, quando eu trabalho mais a nutrição comportamental do que pegar uma dieta bonitinha e dar para a pessoa seguir, tá? E a nutrição comportamental, ela é muito boa porque eu consigo trabalhar ela no online perfeitamente. Então, muitas pessoas que me seguem aqui e muitas pacientes de fora, eu tenho pacientes em Portugal, eu tenho pacientes na Califórnia, eu tenho pacientes, deixa eu pensar, é porque é em outro lugar. Então, assim, para vocês entenderem o que eu tô falando, a nutrição, o nosso comportamento, a gente entender o que a gente passa é muito importante, tá? E a partir do momento que a gente entende o nosso corpo, que a gente aprende a ouvir os sinais que ele dá pra gente e a gente respeita isso, o resultado vem, gente. Vem. Emagrecimento tem jeito. Vocês conseguem emagrecer. Vocês só precisam do método correto. Vocês só precisam do caminho das pedras certinho, tá? Gente, já tá acabando. Já não acredito que já vai dar 1 hora. Não acredito. Vamos lá, vamos pra próxima então? Que eu tenho que falar pra... Não, pera. Na verdade, ainda falta uma coisa pra gente conversar. A gente falou de fome, vontade de comer e a saciedade. Eu preciso que vocês entendam sobre a saciedade, tá bom? Porque a saciedade, ela é importante porque ela dita, tá bom? Ela dita o quanto você vai comer, a quantidade de comida. Então, a saciedade é o seguinte, prestem atenção também, aqui é o momento de prestar atenção. Daqui a pouco eu vou fechar a live e vou entrar de novo, tá? Porque vai completar 1 hora. A saciedade é o seguinte, peraí, vou fazer o seguinte, vou fechar essa live agora e já vou entrar de novo pra gente falar de saciedade. Volta, viu? É pra voltar.